Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Mosean. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para mais uma questãozinha sobre progressões. Enem. Sob orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Então ele fez aqui 1, 3, 5 e 7, sucessivamente de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Então vamos lá, gente. O que a gente percebe aqui? João efetuou reparos na parte hidráulica nos seguintes andares, 1, 3, 5 e 7, de 2 em 2. Então, está aqui, João fez a seguinte sequência, 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim sucessivamente, tá? Até o último andar desse prédio aí, porque diz que coincidiu, né, exatamente no último andar. Aqui, terminaram seus trabalhos no último andar. Bem nessa partezinha aqui. Beleza. O trabalho de Pedro foi na parte elétrica. Pedro. Só que agora Pedro não foi de 2 em 2, foi de 3 em 3. 1, aí mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16 e assim sucessivamente. Beleza. O que a gente tem que observar? A questão informou para a gente que, sabendo-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica. Então existe aí uma interseção, né? Existe aí uma interseção entre o trabalho de João e Pedro em 20 andares no decorrer do trabalho deles. Então vamos observar aqui o padrão dos primeiros andares que são comuns aos dois. Vamos lá. O primeiro aqui, 1, tá certo? O segundo foi onde? 1, 3, 5, 7. Onde é que a gente vai encontrar aqui, 7, 7. E o próximo, né? Tem algum? Se a gente olhar aqui, nós teríamos depois aqui o 13, né? Se a gente olhar aqui nessa sequência, nós teríamos exatamente o 13 depois do 11. Deixa eu até adicionar aqui. Acabei não adicionando aqui. Se a gente observar depois do 11, como o João está indo de 2 em 2, aqui tem um 13. E aí vai assim sucessivamente. 13 que tem aqui e tem aqui. O que a gente pode perceber, né? O que está acontecendo? Perceba que no andar 1 eles se encontraram, né? No andar 7 eles se encontraram, no andar 13 eles se encontraram. Vamos formar uma sequência somente com os andares comuns aos dois. Vamos lá, formando uma sequência aí. Eles se encontraram no andar 1, se encontraram no andar 7, se encontraram também no andar 3. E vão se encontrar onde? No próximo. Se você observar, eles vão se encontrar sempre 6 andares depois, né? Presta atenção. 7 menos 1 dá 6. Então, nós temos aqui 6 unidades, 6 andares entre o 1 e o 7. Depois, mais 6 andares entre o 7 e o 13. Né? 7 mais 6 dá 13. Então, aqui, se eu for pela lógica, vou ter que o próximo andar que eles irão se encontrar será no 19. E assim, sucessivamente. Até qual termo? A questão diz que eles se encontraram em 20 andares. Fizeram o serviço de hidráulica e elétrica em 20 andares. Então, nós vamos até o A20. Nós não sabemos quem é o A20. E esse A20 é o último andar, porque eles terminaram os trabalhos juntos exatamente no último andar.
Então, sabendo disso, gente, se a gente encontrar o A20, nós vamos encontrar exatamente a quantidade de andares desse prédio aí, desse edifício. Então, vamos fazer isso, tá certo? Como é que nós vamos fazer isso? Utilizando aí a ideia de PA. Então, vamos lá. Nós temos um primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa sequência? É o A1. Nós temos uma razão. Quem é a razão? É 6, né? Como eu falei, tá indo aqui para cá 6, depois para cá adicionou mais 6, deixa eu botar aqui mais 6, depois mais 6 e assim sucessivamente, tá indo de 6 em 6. Então a razão é 6. Quem é a quantidade de termos, ou seja, o nosso N? Nosso N é 20, né? São 20 andares em comuns que eles trabalharam juntos. Então 20. E por último, quem é o nosso AN, ou seja, o nosso A20, que vai ser o que nós queremos descobrir. Beleza, e como é que eu descubro o enésimo termo de uma sequência, ou seja, o 20º termo aí, utilizando o termo geral de uma PA. Então, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, essa aí, ó, guarde, não esqueça, tá? Vai ajudar você bastante nas resoluções de problemas de progressões aritméticas, tá bom? Beleza, então vamos aí resolver o nosso probleminha. Quando a gente descobrir o AN, nós iremos descobrir exatamente a quantidade de andares desse edifício. Então vamos lá. O nosso AN, né, é o que a gente quer descobrir, que é o A20, que vai ser igual a A1, que é 1, primeiro andar, mais N menos 1, quantidade de termos, 20, menos 1, vezes a razão. A razão é 6. Desta feita, nós temos que o A20 é igual a 1 mais N menos 1, ou seja, 20 menos 1, 19 vezes 6, tá certo? Então, vai ficar igual, o A20 é igual a 1 mais 19 vezes 6. Se aqui, por exemplo, fosse um 20, seria 6 vezes 6, que daria 120. Como tem menos 1, 6, fica 120 menos 6, que dá 114, tá certo? 1 mais 114 vai dar igual a 115. Então, o último andar que eles trabalharam juntos foi no andar 115, ou seja, este prédio possui 115 andares, já que a questão nos informou que eles terminaram juntos no último andar. Perfeito? Para mais questões como essa, siga-me, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Valeu!